Estudo da Palavra. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em 1 São João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nos diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Olha o verso 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus amados, Deus está hoje buscando homens e mulheres realmente cristãos, que realmente vivam uma vida de santidade, que realmente sejam uma luz para o mundo. Eu estudei aqui na semana passada um tema intitulado Crise de Identidade. Vocês se lembram? Que a igreja tem passado por uma crise de identidade. Comentei sobre Copa do Mundo, né? Aquelas coisas todas. Nós mesmos aqui do ministério estávamos preocupados porque quando marcamos o encontro com a vida, depois ficamos sabendo que a data era da final da Copa. E caso o Brasil chegasse na final, poderia atrapalhar porque o local não estaria disponível, uma vez que parece que o Brasil todo para assistir o jogo. Pessoas estão buscando coisas passageiras, meus amados. Eu acompanhei agora esse episódio, né, do Brasil ter saído aí da Copa. Acompanhei em que sentido? Eu vi algumas reportagens, né, porque eu gosto de acompanhar notícias, para eu analisar, né, como que está indo este mundo, e através disso eu tiro experiências até para elaborar sermões, para divertir as pessoas de que Cristo está voltando. E vi ali pessoas chorando, pessoas, sabe, tristes. Parecia que o mundo tinha desabado na cabeça delas, não é? Meus amados, as pessoas hoje estão trocando coisas eternas, tesouros celestes eternos, por coisas deste mundo, por coisas passageiras. O mundo entrou dentro da igreja. A igreja, ela cedeu, infelizmente ela cedeu, porque eu não estou falando só lá de fora, estou falando da igreja também. A igreja cedeu aos costumes mundanos. Obviamente que eu não estou generalizando, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E assim fazendo, a igreja está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Meus amados, como a Bíblia disse, que o mundo passa, essas coisas de Copa do Mundo, torcer para time de futebol, jogos de competição, coisas passageiras, eu poderia citar várias coisas aqui, tudo isso passa. Nós temos como igreja que focar nas coisas eternas, pensarmos nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Sabe por quê? Porque a única coisa que nós vamos levar desta vida para o céu é o nosso caráter. Mas se Jesus vier e ainda no nosso caráter houver um gosto para coisas mundanas, para coisas seculares e passageiras, não vamos nos sentir bem no céu e por isso não vamos poder viver no céu. No século XIX, uma moça cristã, muito usada por Deus, teve uma visão profética. E eu sei que você confia e crê em profecias, não é? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas profetizariam. E ela teve uma visão profética, onde ela viu um anjo com balanças na mão. Preste atenção nessa citação dessa visão profética que ela teve. Olha só, ouçam. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Em um prato da balança estavam os pensamentos e interesses relacionados ao céu, né, as coisas do céu no caso. E no outro prato achavam-se os pensamentos relacionados às coisas terrenas, passageiras, né? E nessa balança era lançada toda a leitura de livros, de histórias seculares. Poderíamos hoje aplicar para o nosso dia a dia, porque isso aqui foi no século XIX, não havia nem televisão. Poderíamos colocar aqui filmes, jogos de competição, várias coisas seculares que ao invés de elevar a nossa mente às coisas eternas, nos afastam delas. E continua. Pensamentos também eram lançados ali, pensamentos acerca da exibição no vestuário, vaidade, orgulho, etc. E ela diz, que momento solene, os anjos de Deus em pé com balanças, pesando os pensamentos daqueles que dizem ser filhos de Deus.
aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. E continua: o prato cheio dos pensamentos relacionados às coisas terrenas, passageiras, vaidade, orgulho, desceu rapidamente, e não obstante, peso após peso rolou do prato da balança. E o que continha os pensamentos e interesses relacionados às coisas celestes subiu devagar, enquanto o outro, que era relacionado às coisas terrenas e passageiras, estava muito leve. Posso relatar, diz ela, isto segundo vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada em minha mente ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. E aí diz: o anjo que me acompanhava nessa visão profética disse para mim: podem, ou seja, perguntou-me, não é? Podem esses aí entrarem no céu? E ele mesmo respondeu: não, não, nunca. E ele disse: diga-lhes que a esperança que eles agora têm é vã, e se não se arrependerem depressa e obterem salvação em Jesus, irão perecer. E aí vem um conselho: apenas uma forma de cristianismo, ou seja, apenas uma forma, aparência de cristão, tá? Não irá salvar ninguém. Todos os cristãos devem possuir uma profunda e viva experiência com Jesus. Unicamente isso os salvará no tempo de angústia. Por quê? Porque virá um tempo, meus irmãos, que a provação vai ser tão grande que aquele que não tiver preparado, ele vai sair das fileiras da verdade e passará para as fileiras dos inimigos da verdade. Então, continua, será provado de que espécie é a sua obra. Se essa obra for ouro, prata e pedras preciosas, essas pessoas serão ocultas, e ocultadas, no caso, no esconderijo do pavilhão do Senhor. Mas se a sua obra for madeira, feno ou palha, nada os poderá escudar do furor da ira de Deus. E continua: dos jovens, bem como dos de mais idade, será exigida uma razão da esperança que eles têm. Mas a mente destinada por Deus para coisas melhores, formada para servi-lo perfeitamente, está fixada em coisas destituídas de valor, em vez de coisas eternas. Viu? E olha, continua: a mente que é deixada a vaguear aqui e ali está tão apta a compreender a verdade, como a estudar a aparência, as maneiras e o vestuário também. E os que estão dando rédeas solta à mente para divertir-se com histórias tolas, seculares, filmes, tudo que nós poderíamos imaginar, não é? Que ao invés de nos elevar a Deus nos afasta, estão alimentando a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus está lhes ficando o quê? Eclipsado, ou seja, é como se a palavra de Deus na mente das pessoas tivesse um eclipse, né? Sumiu, acabou. Aí continua e termina dizendo: a mente é desviada diretamente de Deus e é destruído o interesse nessas pessoas em estudar a sua preciosa palavra e se prepararem para a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Meus amados, em 1 João 2,28, a Bíblia diz assim, 1 João 2,28: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quando Jesus voltar, meus amados, milhares de pessoas, tanto da parte secular, quanto dos professos cristãos, e milhares mesmo, porque a maioria, isso é profético, a maioria estará perdida. Milhares de pessoas estarão despreparadas e perdidas eternamente, porque não permitiram que o Espírito Santo transformasse seu caráter para estarem então aptos a viver no céu. Porque veja bem, se eu tenho prazer em alguma coisa terrena, passageira, e a Bíblia diz que o mundo passa, não é? O mundo passa, as coisas de Deus permanecem eternamente, mas o mundo passa. Se eu tenho prazer nisso, mas eu não luto contra esta tendência, não permito que Jesus me transforme acerca desta tendência, como é que eu vou viver no céu
Se a única coisa que eu vou levar desta terra para o céu é o caráter, e Jesus não pode forçar a transformação do caráter, a menos que você e eu consintamos em deixá-lo transformar o nosso caráter. Não é verdade? Não é um pensamento interessante isso? Claro que sim. Mateus 24, verso 44, diz assim, ó. Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus amados, nós estamos vivendo exatamente neste tempo. Milhares de pessoas não estão cuidando. E é nessa hora que Jesus virá. E infelizmente pegará muitas pessoas de surpresa e desprevenidas e totalmente perdidas. Eu quero ir concluindo o sermão citando um pensamento interessante de como Deus tem provado a mim e a você. Ouçam. Deus está conduzindo o seu povo passo a passo. Está levando este povo a serem provados em pontos diferentes, destinados a manifestar o que está no coração deste povo. Alguns resistem em uma prova, mas caem na seguinte. A cada prova mais adiante, e a cada ponto, o coração deles é provado um pouco mais de perto. Se os que professam serem o povo de Deus, e se eles verificam que em seu coração há algo contrário a esta obra de prova que Deus quer realizar, esta penosa obra, porque é uma obra penosa, né? Deus nos provar e nos purificar quando a gente é chamado a abnegar de alguma coisa que nos afasta dele, não é? Isto então deve convencer eles de que eles têm alguma coisa a realizar a fim de vencer, uma vez que eles não querem ser vomitados da boca do Senhor. Porque lá em Apocalipse, falando da igreja de Laodiceia, lá diz, né? Porque você não é frio e nem quente é morno, estou a ponto o quê? Da minha boca? Vomitar-te da minha boca. Deus estará, meus amados, operando mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um do seu povo. Olha agora, alguns estão prontos em receber uma prova e vencer esta prova. Mas quando Deus os chama a uma outra prova, ou seja, algumas coisas a gente aceita, né? Não, tudo bem, isso aqui é errado, eu vou abandonar por amor a Jesus. Só que há coisas mais assim, né? Aí Deus nos leva a uma prova mais forte. Ah, mas agora tem que abandonar isso aqui. Ah, mas isso aqui também, não é? Olha só. Quando são levados a um ponto mais forte no termo de provação, eles recuam e dizem assim, né? Eles acham que isto está indo contra um ídolo acariciado que há no seu coração. E aí eles têm o ensejo de ver o que no seu coração está excluindo Jesus. Porque Jesus não pode habitar no nosso coração se a gente ainda está vivendo uma vida secular, meus amados. Eles prezam alguma coisa mais que a verdade e o coração não está preparado para receber Jesus. E continua o pensamento aqui, ó. Os indivíduos, olha só, hein? Eu e você, isso é para mim e para você. Independente da nossa classe ou a classe que ocupamos na igreja, tá? Olha só. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, tá? É por um espaço de tempo apenas. Para ver se eles irão sacrificar os ídolos acariciados e vão dar ouvidos a Jesus. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade, e não vença o egoísmo, não vença o orgulho, não vença as más tendências pecaminosas, então Deus irá recomendar: estão entregues aos seus ídolos, deixai esses e ide atrás dos que estão interessados na verdade. Tá vendo? Agora olha só. Acontecendo isso, serão deixados em trevas, com seus traços pecaminosos que não foram dominados e não foram subjugados, e estarão então nas mãos de Satanás. Agora, os que satisfazem, ou seja, os que vencem todos os pontos de prova, quer seja os resultados, né? Porque às vezes o resultado é duro. A gente abandonar alguma coisa, né? Um erro. As consequências são complicadas, mas vale a pena, porque há os benefícios, né? Através de tudo isso, há os benefícios também. Os que satisfazem todas as provas e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço,
eles atendem ao conselho de Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, recebem o Espírito Santo e estão preparados para o arrebatamento na vinda de Jesus. E termina o pensamento aqui, ó, que todo o povo de Deus que professa ser filho de Deus compreenda essa obra de purificação que Deus está prestes a efetuar em sua igreja, em seu povo, hein? Aqueles que professam pertencer a Jesus. Prezados irmãos, não vos iludais quanto à vossa condição. Não podemos enganar a Deus. A testemunha fiel e verdadeira diz: eu sei e conheço as tuas obras. E ele, passo a passo, está guiando um povo cada vez mais para cima. E a cada passo eles serão provados. Meus amados, nós estamos sendo provados dia a dia. E a cada prova, Jesus está vendo se nós estamos permitindo que os ídolos acariciados em nossos corações sejam sacrificados por amor à verdade. E se resistirmos no pecado, essa obra passará de nós e seremos deixados em trevas. Mas eu quero finalizar com Tiago 1,12. Abra sua Bíblia em Tiago 1, verso 12. Tiago 1, verso 12. Feliz o homem que suporta com perseverança a prova. Aprovação, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus amados, vale a pena, ao sermos provados, abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Porque a coroa da vida estará garantida para esses que, através da fé em Jesus, permitem que essa obra seja realizada. Através da fé em Cristo, tá? Permita que esta obra seja então efetuada. Meus amados, vamos deixar essas coisas de lado. Amor à vaidade no vestuário, orgulho, amor ao dinheiro, amor às coisas terrenas, esporte de competição, time de futebol. Vamos deixar, vamos fazer uma reforma na nossa vida, no nosso Orkut, né? Nas fotos do nosso Orkut, vamos tirar, né, essa questão das fotos ali com camiseta de seleção, sabe, de time, comentários destituídos da graça de Cristo. Vamos dar exemplo de que nós somos diferentes e que nós somos cristãos, porque vale muito mais a pena garantir a coroa da vida através de uma vida justa pela fé em Cristo e participar de recreações muito melhores, como quando nós estivermos no céu, conhecemos planetas, galáxias, o céu. Olha, tem tanta coisa gostosa, e porque essas coisas são eternas. O mundo passa, mas essas coisas são eternas, do que a gente então se preocupar com coisas aqui passageiras. E isso que eu acabei de falar agora nesse apelo, você vai ouvir agora na letra desta música. Ó, isso sim é a verdadeira recreação. Ouça a letra desta música na voz dos Arautos do Rei. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei. Quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal, tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou. Mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, sem me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Prados tão verdes
será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou.